o dia de hoje. Hoje é dia 5 de setembro de 2025, é sexta, e todas as sextas são dias regidos por Vênus, que é Afrodite, que é a nossa deusa do amor. Ela vai representar essa nossa vontade de união, de conciliação. Ela rege o signo de Libra e de Touro, são os signos que ela se sente mais confortáveis para expressar essas qualidades. Também se exalta no signo de Peixes. No céu de agora, ela está no signo de Leão. Então, é uma Vênus que valoriza, que pede, que aprecia essa questão de ser vista, de ter atenção, a presença, a autoexpressão. Então, até já adiantando esse primeiro aspecto que a gente teve no dia, que a Lua fez uma oposição com o Aquário, então, a Lua em Aquário fez uma oposição com a Vênus em Leão, a gente pode ter sentido, assim, essa necessidade, de ser validada, essa necessidade de ser reconhecida, sabe? De ter essa atenção. Então, a lua, ela segue no signo de Aquário, então a lua vai representar o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa intuição. Ela está nesse signo de ar fixo, então a gente pode racionalizar, mas até se distanciar um pouco das emoções. Então facilita esse olhar mais mental para o que a gente sente. Então pode facilitar esse contato com as emoções de uma forma até intuitiva, né? Essa intuição mental mesmo. E às vezes até pensar como muitas vezes as nossas emoções elas estão conectadas com o coletivo, com essas estruturas coletivas, estruturas sociais, também pode trazer questões nesse sentido. Mas eu penso, a gente teve essa oposição, então 6:49. Então a oposição ela sempre tem essa natureza de Saturno, que traz então uma reflexão, um aprofundamento, uma introspecção mais profunda sobre os temas que estão se opondo. Então, a oposição entre Lua, nutrição, autocuidado, e a Vênus, a nossa forma de amar, de se relacionar, nossos desejos, a estética, o que a gente vê como beleza. Então, ali a lua em aquário, ela pode ter essas necessidades de autonomia emocional, de independência emocional. Mas, ao mesmo tempo, a Vênus em Leão ali, ela quer ser amada, ela quer ser vista, ela quer ser elogiada, ela quer ser aplaudida. E aí traz esse confronto. Qual lado que tem vencido em você? Mais a lua em aquário, mais a Vênus em Leão? Ou você tem conseguido, de alguma forma, estruturar os dois? E pensando nessa qualidade, né, nessa natureza de Saturno da oposição, muitas vezes é você entender a sua responsabilidade, os seus limites em cada um dessas áreas, em cada um desses temas, que para cada pessoa vai pegar numa área diferente da vida, mas em termos gerais é sobre o nosso sentir e os nossos desejos, tá? Que eles podem estar ali em oposição. Então eu penso num momento que a gente pode perceber qual que é a minha responsabilidade aqui sobre a minha autonomia emocional. Qual é a minha responsabilidade aqui em relação à minha autoestima, tá? Então, às vezes, a Lua em oposição a Vênus, às vezes a gente pode se sentir carente, a gente pode se sentir incomodada com alguma questão estética também, a Vênus traz questões nesse sentido. Então, às vezes, ai, sente uma falta e daí vai gastar com alguma coisa que, às vezes, até traz um prazer rápido também, que a Vênus pode simbolizar isso, sabe? Então, principalmente nessa questão dos relacionamentos, assim, é, eu penso que esse aspecto ele pode vir bem forte, tá? Principalmente para quem tem ascendente em aquário, em leão, ou às vezes ascendente em touro, em escorpião também, que esses signos acabam ficando nas casas angulares, né? As casas angulares são as casas mais fortes. Ou se você tem planetas também nesses signos, você pode sentir isso com mais evidência, né? Refletir mais. Mas é muito a gente conseguir, de alguma forma, é, alimentar, nutrir essa nossa autonomia emocional e, ao mesmo tempo, buscar também essa autoexpressão, buscar esse reconhecimento, das nossas belezas, dos nossos desejos, dos nossos valores, sabe? Porque às vezes parece que uma coisa exclui a outra, né? Não, eu quero ser amada, mas eu quero também, ficar sozinha, quero ser independente, quero ser autossuficiente, sabe? Então, de alguma forma, buscar esse equilíbrio entre esses dois pontos, tá? Entre as suas necessidades e os seus desejos. Acho que esse é um tema que vem bem forte ali. E o próximo aspecto que a Lua vai fazer no dia de hoje, a Lua em Aquário, ela vai fazer um trígono
com Marte em Libra 17,51. Então, o trígono é um aspecto mais harmônico, mais favorável. Ele tem a natureza de Júpiter, então tende a expandir. Então, a Lua está no signo de Aquário, que é um signo de ar fixo, e Marte está em Libra, que é um signo de ar cardinal. Então, eles tratam sobre essas questões mentais, sociais, né, de interação social, de trocas mentais. Mas às vezes a questão é que Marte, por ser o deus da guerra, da agressividade, dos conflitos, às vezes vem raiva, às vezes vem uma impaciência. Mas como Marte está em Libra, que é mais diplomático, então às vezes ou é uma raiva contida, ou é uma expressão assim de agressividade mais sutil, assim, sabe? Mas eu acho que a gente pode colocar essa energia, direcionar essa força de Marte para essas iniciativas que tenham a ver com parcerias, com sociedades, com contratos, sabe? Com assuntos ali librianos, né? Que a gente pode utilizar essa diplomacia, que a gente pode buscar estratégias sociais para lidar, sabe, com essas questões. Mas às vezes pode vir através de raiva, através de impaciência, tá? De querer resolver as coisas rápido, por exemplo, tá? Mas a Libra ali, ela pede muito por essa ponderação, tá? Então, às vezes é perceber as suas necessidades e perceber como você pode agir de uma forma equilibrada para atingir elas, tá? Lembrando que a Libra, ela é regida por Vênus, então de alguma forma a gente ainda retorna para essa Vênus que está em Leão também. Então, talvez de manhã esses temas eles estejam mais tensos e às vezes à tarde a gente já consegue agir de uma forma mais equilibrada em direção ao que a gente almeja, o que a gente quer, né? Então, eu quero me sentir com uma boa autoestima e muitas vezes eu fico buscando a validação externa. Eu fico buscando isso no relacionamento dos outros, sendo que às vezes eu posso fazer algo que me traga essa sensação de bem-estar, sem depender do outro, sabe? Então, penso que pode facilitar práticas nesse sentido, né? Fora que Libra é um signo artístico, vai falar sobre tudo que nos dá prazer, então a gente pode se voltar para isso também, tá? E Aquário tem muito essa questão do social que envolve coletivos, grupos, comunidades, né? Essas amizades com os mesmos ideais, com as mesmas ideias, então também fortalece isso, tá? Esses temas também vêm à tona. E então é isso. Depois disso, a Lua não faz nenhum aspecto mais. Amanhã também a Lua em Aquário não vai fazer nenhum aspecto. Só meio-dia e 54, que daí ela vai sair do signo de Aquário e vai ingressar em Peixes. Então, ali depois das 17h51, ela fica fora de curso, ela não enxerga ninguém. Então, é um momento melhor, assim, para reflexão, para introspecção, para esses momentos mais a sós com nós mesmos. Mesmo que a gente esteja com outras pessoas, a gente pode ficar mais voltada para o nosso interno, sabe? Não fica tão, assim, aberta às vezes para trocar. Porque a Lua não tá vendo ninguém, não tá aspectando ninguém, tá? Então ela não recebe nada. E amanhã, então, a Lua ingressa em Peixes. Amanhã também Urano em Gêmeos ele vai ficar retrógrado, então também tem essa movimentação. Mas é isso, então, para o céu de hoje. Então, busquem essa ação que preze por uma harmonia, que preze por um equilíbrio, sabe? Que preze por uma diplomacia. Percebam as suas necessidades, então, de autonomia, de independência, o que você, às vezes, de cuidados com a saúde mental e o que você pode fazer em relação a isso. A Lua também fala sobre o nosso corpo no sentido de nutrição, de hábitos, de comportamentos. Então, o que que você pode implementar? O que que você pode se dirigir, né, em direção para se sentir mais independente, para se sentir mais autônoma, tá bom? Então é isso, uma boa sexta para nós.